Gabriel Avalos vai fechar com o Fluminense? O que deu da reunião que aconteceu na quinta-feira? Ela aconteceu mesmo? Não sei se eu tenho todas as respostas não, mas a gente vai falar sobre esse assunto. Zubeldia pediu reforço à diretoria do Fluminense. Qual posição que o Zubeldia está pedindo reforço? Ele tem razão nesse pedido? Vamos falar sobre isso aqui também. Além disso, Libertadores, os adversários estão praticamente definidos. A possibilidade do Germancano voltar ao jogo. E um abraço pro nosso amigo Rodrigo Castillo. Vale 10 milhões de dólares? Nossos rivais, possíveis rivais da final do Carioca, estão em crise. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. A gente abre aqui falando com duas notícias curtinhas e rápidas, tá? Primeiro, o Fluminense divulgou nas suas redes sociais, fez um comunicado ali à imprensa de que concluiu nessa quinta-feira a transferência de Rubem Lescano por empréstimo para o Olímpia com opção de compra. E aí, agora o Lescano está oficializado na equipe paraguaia, tá? Vai por empréstimo para lá. Outra informação também curtinha que a gente já abre aqui, passando para você ter o máximo de informações, é sobre Germán Ezequiel Cano. A informação sobre o retorno do Germancano, que teve uma lesão no joelho, fez uma cirurgia ali devido a uma lesão no início dos treinamentos e essa situação no joelho direito apontou uma lesão no menisco, ele teve que fazer cirurgia. A previsão era de 45 dias inicialmente, mas segundo uma informação do Lance, o Germancano já voltou a treinar com bola, já está liberado pelo departamento médico, mas não enfrentará o Vasco nesse final de semana. O jogador não teve pré-temporada, né? Ele se lesiona no início da pré-temporada e por isso está passando por um recondicionamento físico. A espera do Fluminense se é também pensando nessa questão física e por mais que tivesse condição de jogar contra o Vasco, seria um jogo no sacrifício, expondo ali o jogador a uma possibilidade de um caso um pouco pior. E aí a informação é de que pode ser que o Germancano faça sua estreia na final do Carioca, caso a gente avance. Vamos lá, a gente fala aqui nesse vídeo sobre reforços. Formação da Itatiaia, da Rádio Itatiaia, é que o Fluminense busca um reforço para a vaga do Lima, que foi para o América do México, lá no futebol mexicano. Zubeldia pediu, diz aqui a matéria, para a diretoria buscar um atleta para repor o camisa 45. A Itatiaia apurou que o técnico quer mais um jogador da posição no elenco, exatamente pelo buraco deixado pela negociação do Lima. E somado a isso, o técnico tem problemas para escalar o time contra o Vasco. O cenário atual da posição, e eu falei algumas vezes aqui, é muito complicado porque, por mais que o volante não seja zagueiro, você tem 3, tem 2, tem 1, tem 2, né? Enfim, aquele cálculo todo que a gente sabe como é uma posição que demanda você ter muita gente, porque é uma posição hoje, acho que volantes e pontas são as posições mais substituídas, porque cansa. A exigência física é muito grande. Com muitos jogos, naturalmente os jogadores ou vão ter lesões ou vão precisar ser poupados, né, para não ter lesões. E o Fluminense, além de tudo, ainda foi recheado de azar de ter uma sequência de lesão do Bernal, que a gente ainda não tem informação. Inclusive, tô tentando apurar, tá? Mas a primeira informação que eu recebo é que o Bernal pode ser que fique um tempo fora. Isso não é informação, tá? Para deixar claro, não estou cravando a informação. É para você que assiste meu vídeo, eu pelo menos te passar alguma coisa. Pode ser que as primeiras informações que eu venho recebendo não são muito positivas. Não consegui confirmar ainda. Mas vamos ver como é que vai ser a situação. Se o Bernal passar semana fora, me parece positivo já, tá? Pelo cenário que foi de joelho. Se for mais o primeiro prognóstico, é de um pouquinho mais do que semana. Talvez a gente chegue a mês aí fora. Mas enfim, novamente, vou esperar confirmar a informação. Além disso, no meio de campo do Bernal, você já tem o Nonato com uma lesão grau 1 na coxa direita, vindo de uma lesão grau 1 na coxa esquerda. Você tem nesse mesmo período o Bernal, que já estaria fora do jogo contra o Vasco, né, por lesão. Você tem nesse mesmo período essas duas lesões. O Hércules
tendo problemas no pubis e no jogo que fez contra o Palmeiras, apesar de entrar sem ritmo de jogo e sem condicionamento físico. Tem um momento ali no jogo, quem tá do estádio consegue ver. O Hércules volta correndo, ele corre menos do que o Savarino pra voltar na marcação. Era um contra-ataque do Palmeiras. Você percebia que ele não tinha ritmo pra voltar correndo. E isso não necessariamente é problema do jogador, isso é uma questão de condicionamento físico. O Otávio entrou no primeiro tempo ainda, possivelmente porque o Hércules não tinha, quando sai o Bernal, porque o Hércules não tinha condição de jogar 70 minutos. O Otávio jogou, entrou bem, fazendo aquilo que a gente fala que ele faz muito bem, que é fazer o Fluminense imprensar mais o adversário. Quando pega um adversário que está mais fechado, conseguir abrir mais esse espaço girando a bola. Eu costumo dizer, gente, o Otávio do Fluminense, ele não é o Otávio do Atlético Mineiro. Até agora não foi. Então é justo ter críticas ali à falta de produtividade do Otávio, mas acho que é um pensamento curto quando você falar que o Otávio sempre foi isso daí. Não, o Otávio do Atlético Mineiro não era. Era esse cara que gira a bola, que domina o meio de campo, volta, desarma, ganha na raça, ganha na velocidade. Na velocidade nem tanto, mas na raça, no corpo, e tem passe vertical. Ele e o Hulk se deram muito bem, não só fora de campo, mas em alguns momentos dentro de campo também. Então vamos ver como é que vai ser o Otávio no final de semana. Sobre a posição, o Fluminense só tem até terça-feira para poder efetivar uma contratação de um volante, um homem ali de meio de campo, né? Isso pensando na janela internacional. Acho pouco provável que o Fluminense vá buscar na janela internacional um jogador dessa posição, tá? Mas mercado nacional acaba sendo um pouco mais possível, olhando para estadual, de repente um jogador que não chegue com pompas, mas chegue para compor o elenco. Acho que vai mirar mais nessa. Lembrando que a janela do mercado nacional, ou seja, se um jogador sair de um clube brasileiro para vir para o Fluminense, não é jogador brasileiro, é de um clube brasileiro para vir para o Fluminense até o dia 27 de março. O Fluminense pode efetivar uma contratação. E aí só um detalhe, tá? O que mostra que o Zubeldia talvez não tenha aprovado a ida do Lima para o América, né? Numa dessa, enfim. Sobre o Lima eu já falei aqui algumas vezes. A gente precisa saber se a gente fez a coisa certa e não dava pra cravar isso no momento da saída. O Lima era importante, mas ao mesmo tempo o Lima podia ser que a gente estivesse vendo o final do Lima, né? Lá pelo América ele já estreou no Campeonato Mexicano, entrou num jogo contra o Puebla e deu uma assistência no jogo que o América ganhou de 4-0. Bem, vamos lá. A gente falou sobre contratações aqui do meio de campo, mas a gente fala sobre centroavante também. Gabriel Ávalos. Teve uma informação da TIC Sports, lá da Argentina, de que o Fluminense e o Ávalos teriam o Fluminense e o Independiente, com o Ávalos, teriam uma reunião nessa quinta-feira, famoso ontem, para definir a situação do centroavante. O Fluminense queria melhorar a forma de pagamento, ainda tinha conversa sobre os 3 milhões de dólares. A gente não saiu. E isso tá vazando. Aqui tem um ferrolho. Nas fontes de lá da Argentina, a gente conseguiu saber uma coisa ou outra. Por exemplo, apurei aqui a questão do contrato que o Fluminense quer oferecer para ele com 2 anos e 1 ano ali a mais de renovação por metas estabelecidas, né? Por outro lado, a gente aqui não tá conseguindo apurar muita coisa da negociação. Mas na Argentina tá vazando tudo. Não vazou nada em relação a um avanço ou a uma finalização dessa negociação. Vamos ficar de olho. Até porque nessa sexta-feira, se teve a reunião na quinta, nessa sexta-feira a gente deve ficar sabendo detalhes. Outro que ganhou moral com a galera do Fluminense foi um que foi sondado também pelo Fluminense, que foi o Rodrigo Castillo, centroavante de 27 anos do Lanús. Isso porque simplesmente se tornou um dos heróis do título do Lanús contra o Flamengo. O Flamengo perdeu a Recopa no Maracanã de virada, tá? Tomou 1-0, virou o jogo, com 2 pênaltis, foi pra prorrogação, e na prorrogação o Canalha e o Aquino viraram o jogo, mas o gol que abre o placar no Maracanã é do Rodrigo Castillo. Lembrando que nesse caso, o centroavante de 27 anos, o Lanús precificou em 10 milhões de dólares para comprar o centroavante. Acho caro. Na empolgação, falaria assim. Durante o jogo, compra na hora. Mas pensando um pouquinho, 10 milhões de dólares, não dá, né? Sobre o Aquino, fica o destaque. Dylan Aquino foi o jogador de 20 anos que fez o golaço no Maracanã, por sinal, né? Vai driblando. Foi o jogador que no ano passado, contra a gente, fez o gol aqui no Maracanã.
de empate por 1-1 que eliminou a gente na Sul-Americana. O fato é que, sobre o Flamengo, vale falar aqui 2 minutinhos sobre o rival, o Flamengo tem uma crise instaurada no seu time nesse momento. Assim, a verdade verdadeira é essa. O Flamengo jogando com sua equipe principal, sua equipe reserva, dane-se, tem 7 derrotas e 2 empates em 14 jogos. O Flamengo só ganhou 5 vezes até agora no ano. Ganhou um Vitória, ganhou o Botafogo, o Madureira e o Vasco. Ganhar Vasco e Botafogo não foi mérito pro Flamengo, tá? Gigantesco, até pela forma como ganhou os dois, com gols na reta final e o Vasco com o Flamengo tendo um a mais praticamente todo o segundo tempo. Ah, tá, teve o Sampaio Corrêa também, das vitórias, né? E o Vitória, o Flamengo ganhou tomando uma pressão bizarra no final. Os flamenguistas estão real com medo, estão na final já do Campeonato Carioca, né? Não tem como ser eliminado pelo Madureira depois de meter 3-0 na ida, mas é um fato de que a gente passando do Vasco, e passando do Vasco de uma maneira normal que seja, que é ou vencendo o jogo, ou empatando, controlando a partida ali, botando o Vasco na roda, tendo um jogo que seja muito tranquilo, o Fluminense vai ser debatido real, o Fluminense ser favorito ou não na final contra o Flamengo. O time do Flamengo está em completo parafuso. É bizarro o desempenho, tá? Bizarro. E não é bizarro o resultado, é bizarro o desempenho. O time não joga nada. Fica total refém da qualidade individual de alguns jogadores e alguns ainda muito mal. O Pedro não faz gol em final por lá. O Arrascaeta toda vez tem que botar a bola debaixo do braço pra resolver. E às vezes não resolve. Quero que piore. E aí, pra fechar, aqui, eu não tô fazendo resumão da pré-Libertadores, né? Mas, pra poder passar informação sobre pré-Libertadores, temos definidos os confrontos finais ali da pré-Libertadores, né? Os 4 times que virão da pré e poderão ser adversários do Fluminense. O Juventude, lá do Uruguai, eliminou a equipe do tá errado aqui o negócio, inclusive. Eliminou a equipe do Independiente Medellín. Tá meio equivocado aqui. Não tava sendo equivocado. Eu que tava sendo um animal e tava lendo o Liverpool onde é Juventude. O Juventude eliminou o Guarani, tá? Um golaço de falta, por sinal, vi parte desse jogo. Aí você me perguntar por quê? Não sei, gosto. Vai enfrentar o Independiente Medellín, que eliminou o Liverpool do Uruguai. Então, Juventude do Uruguai, time de cidade pequena, joga... esse aí seria bom cair no nosso grupo, tá? Esse seria interessante, seria daqueles de vencer e de volta. Independente Medellín já é mais chato. Aí já é aquele time tipo Once Caldas no ano passado, que é em 2000, na Sula, né? Time que teria torcida, jogando estádio, Atanásio Gerador. Desse aqui o ideal é passar o Juventude. O O'Higgins eliminou o Bahia. Grande surpresa. O Bahia nem pra Sula vai, tá? Eliminado nos pênaltis, Everton Ribeiro perdeu o pênalti decisivo. O Bahia foi eliminado pelo O'Higgins do Chile. E o O'Higgins vai para a fase de grupos, ou o Deportes Tolima. Veja uma disputa de pênaltis entre Deportes Tolima e Deportivo Táchira, tá? O Deportivo Táchira consegue perder os 3 pênaltis e o Deportes Tolima faz os seus 4 dos seus 3 batendo todos no ângulo. O que errou é porque escorregou. É bizarro, é uma aula de como cobrar pênalti. Tolima e O'Higgins, novamente, melhor o O'Higgins também. Considerando o Tolima, a mesma coisa, e pra Ibagué não é fácil. Pra gente pegar, O'Higgins. Carabobo e Sporting Cristal, que venceu nos pênaltis. O Sporting Cristal venceu o 2 de maio dos brasiguaios lá de Pedro Juan Caballero. Gol de pênalti do Cris Silva de cavadinha pra fechar a decisão, tá? Disso pouco se fala. Sporting Cristal se classificou e pega o Carabobo, que eliminou o Huachipato. Venezuelanos bem, tá? No geral, o Táchira quase passou, o Carabobo tá na última fase. Pra gente aqui, por mais que o Cristal seja mais tradicional, a viagem até a Venezuela é uma viagem muito complicada, de logística, que poderia complicar o Fluminense. E por último, pra mim, o grande confronto dessa pré-Libertadores. O Botafogo eliminou o Nacional de Potosí, mas assim, em casa, o Botafogo jogou melhor na altitude do que em casa. Ganhou por 2-0, fazendo um gol rápido, mas assim, bizarro, tá? Bizarro. Ficou isso aqui de ir pros pênaltis com o Nacional de Potosí. Ridículo, saiu vaiado, inclusive. E o Barcelona de Guayaquil eliminou a Argentinos Júnior. O Barcelona pegou uma pedreira, né? Pegou a Argentinos Júnior e depois o Botafogo.
eliminou nos pênaltis, grande adversário pro Botafogo. Esse daqui, independente de quem viesse, transformaria o grupo do Fluminense num semigrupo da morte, né? Os jogos acontecem nas 2 próximas semanas, o sorteio da Libertadores será no dia 19 de março. Lembrando que o Fluminense é cabeça de chave, aqui, ó. O Fluminense estará no pote 1 e pode enfrentar o Botafogo, tá? Porque o Botafogo vem da pré-Libertadores, mas não poderia aqui enfrentar, por exemplo, o Mirassol no pote 4, porque o Mirassol não vem da pré-Libertadores. Vou deixar acontecer esses confrontos, vou acompanhar a ida e a volta aqui, informações para vocês, e acontecendo, eu trago aqui um guia da fase de grupos pra gente falar antes do sorteio. Beleza? Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima. Valeu!